Olá, tudo bem por aí? Por aqui está começando mais um episódio do podcast Sabidão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ao longo de cada temporada, a gente conversa sobre cursos, profissões, pesquisas e tudo aquilo que faz parte do universo da Universidade de São Paulo. Mas desta vez, a gente vai seguir um caminho um pouquinho diferente. Hoje o nosso convite é para você conhecer uma história, uma trajetória marcada por desafios, escolhas, muito estudo, persistência, que é sempre necessária, e oportunidades que atravessaram fronteiras. Tá com um ponto de interrogação aí na tua cabeça? Sei. Olha, muitas vezes, quando pensamos em sucesso, a gente acaba enxergando apenas o resultado final, não é mesmo? Mas por trás de toda conquista existem dúvidas, recomeços, obstáculos e decisões que transformam completamente o rumo de uma vida. Pensa sobre isso. Antes da nossa conversa começar assim, efetivamente, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Já fez isso? Não? Então confere os episódios anteriores também, acompanha o Sabidão nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok como @podcastsabidão. Sempre, claro, compartilhando conteúdos preparados com muito carinho para você. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito especial. Presta atenção. O que realmente constrói uma trajetória inspiradora? Já parou para pensar sobre isso? Em que você se baseia? O que você busca, né, na vida de alguém assim, que vai alcançar um sucesso? Você acredita que uma única decisão pode mudar o futuro de uma pessoa? Pergunta, né? E se essa decisão envolver estudar em outro país, de repente? Aprender novos idiomas, enfrentar dezenas de rejeições sem desistir. Pensou quantos nãos você pode ouvir na tua vida, mas tem que continuar ali, firme, né? Aí você pode descobrir uma paixão pela pesquisa científica, transformar todo esse caminho numa carreira reconhecida internacionalmente. Já pensou? Então, no episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória de um pesquisador que passou pelo programa interinstitucional, olha, que difícil de falar, interinstitucional de pós-graduação em estatística, chamados PIPGs, é isso mesmo? Isso daí. Se fala? PIPGs, é. PIPGs, uma parceria entre a USP e a UFSCar que construiu uma carreira inspiradora na ciência e na inteligência artificial também. Você gosta disso, né? Mas presta atenção nesse papo de hoje, então. Porque ao longo desta conversa, a gente vai descobrir como curiosidade, dedicação e perseverança podem abrir portas que, à primeira vista, pareciam impossíveis de alcançar. E para a gente compartilhar essa história, claro, a gente recebe hoje aqui o pesquisador Hugo Gobato. Seja muito bem-vindo ao Sabidão. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo sim, com você. Joia também, a gente vai ter um papo bem interessante e claro que a primeira pergunta que não quer calar é uma curiosidade aqui da equipe do Sabidão, né? Como é que você descobriu a gente, Hugo? Conta aí. Então, eu no momento estou aplicando por um visto nos Estados Unidos para me mudar para lá e nesse caso é importante mostrar minha trajetória e também provar que eu sou um profissional extraordinário, vamos dizer assim. E uma das coisas importantes seria participar em podcasts. Então eu estava procurando podcast um pouco na minha área de ciência, estatística, e acabei encontrando o Sabidão. Ai, que legal. Ouvi alguns podcasts muito interessantes mesmo. Uhum. E aí eu propus minha trajetória, expliquei minha trajetória e perguntei se seria interessante para vocês, para a sua equipe. Acabou dando certo e aqui estou eu. Nossa, muito interessante. Tenho certeza que quem está lá do outro lado fala assim, nossa, mas o que será que eles vão mostrar hoje com o Hugo aí, né? Primeiro a gente vai descobrir quem era o Hugo antes da universidade. Então, antes da universidade, eu sou aqui de São Carlos, nascido e crescido aqui. Bom, tive uma infância normal, assim, também adolescência normal, vamos dizer assim. Só que quando eu estava mais ou menos no segundo ano do ensino médio, na verdade, no final do primeiro ano, eu recebi a notícia que minha mãe queria fazer um pós-doutorado. Minha mãe é formada em física
lá na Federal de São Carlos, ela até dá aula lá hoje em dia. Ah, é? E ela queria fazer um pós-doutorado, e ela queria fazer... Uma das possibilidades era na Holanda, eu tô na Inglaterra. Só que o problema da Inglaterra é que ficaria caro demais e a Bolsa FAPESP não conseguiria cobrir. Então a Holanda virou a maior possibilidade, vamos dizer assim. Só que tinha também um problema que eu não falava holandês, mas felizmente a gente conseguiu achar uma escola internacional de inglês. E meu inglês não era perfeito, mas dá pro gasto, assim. E também já tinha recusado uma outra vez, acho que no nono ano, né? Na oitava série. Uhum. Só que dessa vez eu decidi aceitar para ajudar ela e tudo. E eu fui com ela, só fomos assim. E aí a gente morou lá um ano, enquanto ela fez o pós-doutorado. E nessa eu realmente estudei no ensino médio lá, internacional e tudo. Isso me ajudou muito, assim, no inglês e tudo. Ainda bem que eles entendem inglês, né? Sim. Porque o holandês, vou dizer, é um pouquinho difícil, né? Não, é bem diferente do português. Uhum. E é isso, aí eu fiquei lá um ano, né? Só que depois eu fiquei lá até metade do terceiro ano do ensino médio. Uhum. E aí teve que voltar, porque o visto dela acabou, né? Tipo, o pós-doutorado acabou. Só que eu queria ainda continuar na Holanda, estudar lá. Então eu tive que começar a achar oportunidades, assim. E voltando pra cá, eu comecei a pesquisar de possibilidades. Um problema lá é que até, tipo, as universidades, elas são semi-públicas ou semi-privadas. Então tem então tem um subsídio interessante do governo, Tá. mas elas não são 100% gratuitas, até por pessoas holandesas. Porém, também tem bolsas de estudos, né? Igual tem nos Estados Unidos, por exemplo, que eu acho que muita gente sabe. Ou até aqui no Brasil, né? Para faculdades particulares. E aí eu comecei a pesquisar de possibilidade de bolsa. Achei bolsas, assim. Achei uma bolsa no nível nacional holandês e uma que era específica da faculdade que eu achei. Que era também perto de onde eu tinha morado lá. Uhum. E simplesmente apliquei. Acabou dando certo. E aí eu só me taquei. Só foi. Só fui. Aí já não tinha mais a mãe. Não, mas infelizmente eu tinha uma ex-namorada lá, que me ajudou muito. Ela, no começo eu pude morar com a família dela e tudo, porque não tinha dinheiro ainda pra conseguir um aluguel ou coisa do tipo. Então me ajudou muito, assim. Então eu tive uma estrutura, assim, lá. Também não foi no zero, assim. Entendi. Infelizmente tive ajuda, assim. Mas quanto tempo você ficou lá na Holanda no final das contas? Então, no total foi 5 anos. 1 ano do ensino médio, né? Com a minha mãe e tudo. Tá. E depois mais 4 anos de graduação. Fez tudo por lá. Sim. Teve... Lá na Europa tem um programa também que chama Erasmus. Que é um programa que faculdades têm para aumentar intercâmbio entre países europeus. É financiado pela União Europeia. E aí nessa eu consegui também uma bolsa da União Europeia para estudar em Bruxelas. Aí eu fiquei 6 meses estudando em Bruxelas, na Bélgica. Mas no tempo total lá seria 5 anos, sim. Ou seja, você se jogou mesmo. Sim. Só fui. Não teve medo. Não. E como que será essa vida de adolescente, de pré-jovem lá na Holanda? É complicada? Como é que é? Então, assim, uma coisa que era complexo ou difícil era a falta de holandês, né? Porque mesmo que a maioria das pessoas consiga falar inglês lá, acho que segundo pesquisas seria o país mais fluente em inglês, depois da Inglaterra, claro, na Europa. Então, dá pra se virar com inglês muito de boa. Só que, querendo ou não, quando você fala com alguém não sendo o idioma local, você cria meio que uma barreira invisível, difícil explicar, mas, tipo, não tem a mesma conexão. E você acaba se sentindo meio excluído, assim. É difícil fazer amizades ou coisa do tipo. Então, querendo ou não, mesmo que não seja 100% necessário, era importante aprender holandês. E aí, no começo, assim, não tinha dinheiro pra pegar um curso, coisa do tipo, então eu estudava online, assim, tipo, tentava achar coisas. Hoje em dia, teria sido muito mais fácil com essas coisas de IA, mas antigamente, realmente, era testando e as práticas eram no dia a dia, na rua. Então, eu saía e tentava conversar com pessoas, assim, na rua, às vezes, até, tipo, me forçava, tentava criar amizade, vamos dizer assim, só pra praticar o holandês. Entendi. E também eu tinha uma regra que se eu não entendesse, eu simplesmente respondia sim ou não. Isso já deu até uma história engraçada, que eu tava no Starbucks lá, que é tipo uma cafeteria, né? Uhum. E aí eu fui pedir
café. E foi a primeira vez que fui num lugar assim. E geralmente, quando você vai lá, eles pedem o seu nome, né? Pra depois chamar no balcão. E aí eu não entendi. A mulher perguntou assim, como é que você se chama em holandês? Eu não entendi. Aí eu simplesmente respondi não. Porque, tipo, quando eu não entendia, eu simplesmente falava sim ou não. Aí na hora eu soltava qualquer um. E aí ela se ligou, aí ela falou... ela começou a conversar em inglês. Uhum. Mas, tipo... É um exemplo de como eu me tacava, assim, e só tentava. E é isso. Mas a gente não faz também e a gente não sabe como vai ser, né? Sim, e ou tipo... você tenta ou volta. E é muito importante, assim, tentar tomar riscos, principalmente quando você é jovem. E muitas vezes são coisas... Tipo, tem riscos grandes que eu acabei tomando, por exemplo, indo pra lá. Podia ter dado tudo errado e várias coisas. E também eu fui pra lá sabendo que eu teria que pegar um emprego e coisas do tipo. Pra financiar os estudos, mas... até coisas bobas que fazem muita diferença. Então, por exemplo, esse negócio de sair na rua e tentar conversar com pessoas. É algo que até eu sofri muito, assim, de perder a vergonha e chegar pra uma pessoa que tá na rua de boa e perguntar: oi, tudo bem? Meu nome é Hugo, sou do Brasil, quero praticar holandês. Mas, tipo assim, é uma coisa que, se você faz essas coisas que tem pouco risco, assim, mas tem um retorno muito bom, isso realmente muda a sua vida, assim. Realmente... Mesma coisa, por exemplo, era importante participar em podcasts, né, pro meu aplicação do visto nos Estados Unidos. Muita gente simplesmente ficaria, putz, seria bom se alguém me chamasse, coisa do tipo. Eu não, eu fui atrás, mandei mensagem e tudo, porque no pior dos casos, vocês simplesmente não responderiam minha mensagem no Instagram. Então, o negócio é tentar pegar oportunidades, tomar riscos. Isso é algo muito importante. Assim. Quantos anos você tinha? Quando tudo começou. Quando eu fui pra lá com o ensino médio, eu tinha 16 anos. Tá. E quando eu me mudei de vez, assim, eu tava com 18 anos. 18. E hoje? Hoje eu tô com 24. Tudo isso ele tem, gente. 24 anos com uma trajetória que... Calma, tá só começando, viu? O que mudou a tua maneira de enxergar o mundo depois de tudo que você fez, essas decisões todas que você tomou? Então, acho que morar fora, assim, e fora eu digo assim, fora da sua cidade, aí vai aumentando as escalas, né, do país e tudo, mas você sair do lugar onde você sempre teve tudo igual, mostra pra você que... E conhecer pessoas diferentes, e mostra pra você que não necessariamente todos os pensamentos e hipóteses que você tinha do mundo são a verdade absoluta, que existe gente que pensa diferente, e que é totalmente normal, não quer dizer que você tá certo, a pessoa tá errada, coisa do tipo. Então, assim, o que realmente mudou muito minha visão de vida morando lá foi saber que os costumes que eu tenho de São Carlos, ou até do estado de São Paulo, ou até maior do Brasil, não necessariamente é o costume que todo mundo tem, e não necessariamente é o mesmo valor que todo mundo tem. Isso é algo muito... que me ajudou muito, assim, a, tipo... Nunca assumir que a pessoa, por exemplo... vamos supor que a pessoa fez algo que não foi benéfico pra mim, ou coisa do tipo. Não assumir que ela fez na maldade, mas tentar entender o porquê. Que muitas vezes, eu diria que a maioria das pessoas estão agindo de uma boa fé, só que dentro dos valores e suposições que a pessoa tem da vida. Então isso acabou ajudando muito. E outra coisa também é que, tipo, passar o perrengue que eu passei lá, de ter que trabalhar e tudo. E, tipo, vários nãos, né, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas isso é bom porque, tipo... A coisa mais difícil que aconteceu pra você na sua vida é a coisa mais difícil que aconteceu pra você na sua vida. No sentido de que, tipo, se você já sofreu muito numa certa parte numa certa fase da sua vida, coisa do tipo, depois isso cria uma casca grossa em você que você perde medo de certas coisas, perde medo de tentar certos riscos, ou também você sabe que a situação tá difícil, mas você vai perseverar porque você já passou pior e tudo. Então isso acho que ajudou muito, assim, não tenho mais medo de nada, assim, com relação à carreira, essas coisas, tipo... Eu sei que eu consigo, se eu quiser, se eu trabalhar, dá bom. Aí, hoje em dia, eu simplesmente penso assim, será que vale a pena passar tanto tempo trabalhando ou fazendo num certo projeto? É mais, hoje em dia, alocar tempo do que saber, será que dá certo, será que não dá certo, assim. Entendi. Porque, normalmente, quem tá assistindo a gente agora pode pensar, nossa, que glamour, nossa, ele morou no exterior, que maravilha. Só que a parte dura foi que você teve que trabalhar, período integral até, não é? E viver essa realidade não é algo que as pessoas queiram, de repente, se colocar. Sim. Mas
faz parte. Né? Para você enfrentar realmente uma realidade e ter sucesso depois, né? Sim. Não, com certeza. Tipo, não dá pra negar que eu tive uma ajuda muito grande, assim, financeira. Meu avô foi juntando dinheiro conforme eu fui crescendo. Meus pais também, né? Poupando essas coisas. Então, eu cheguei lá com um certo colchão. Ia durar, assim, uns 9 a 1 ano, assim, sem precisar trabalhar. Porque, querendo ou não, os custos eram maiores do que o que meus pais me ajudavam, mais o colchão que eu tinha. É bem caro, então, morar lá. Então, na verdade, é que assim... Comparado ao Brasil, assim. Tipo assim, eu fiz eu lembro até hoje, tipo... de ajuda e colchão, eu conseguia uns 800 euros por mês. Só que os custos mínimos pra morar lá é uns 1.800 euros... desculpa, 1.200, o mínimo do mínimo. Faltou aí. Porque o salário mínimo lá, por exemplo, hoje em dia tá 2.000, mas na época era uns 1.800, 1.900. Tá. Então, tipo... É caro se você converte, sabe? A conversão é absurda. E aí, nesse caso... Eu tive essa ajuda pra ter, tipo, uns 9 meses sem precisar trabalhar. E ainda com o Covid, por incrível que pareça, ajudou pra mim. Vá. Porque, tipo, eu morava com a minha ex-namorada numa cidade perto de onde eu estudava. Então, eu tinha que pegar trem todo dia. Isso adicionava um custo, acho que era 130 euros por mês de trem. E aí, já quando teve o Covid, esse custo desapareceu. E aí, eu consegui até comprar um computador, assim... que funcionasse e tudo, porque o outro que eu tinha era muito... Tipo, demorava 5 minutos pra ligar o computador, assim. Tinha tido... não sei, tinha algum problema lá. Mas então, acabou ajudando, acabou diminuindo um pouco os custos do Covid. Ficou online tudo, né? Ficou online. Tinha mais presencial. Isso. E aí, claro... E aí, tipo, quando chegou o verão de lá, que é junho, julho, eu finalmente, tipo... Não tinha aulas, né? Então, consegui focar em tentar pegar emprego, assim. E aí, eu tentei de tudo. Fui em todos os supermercados perto, restaurante e tudo. E era sempre a mesma história. Não que eles fossem maus, mas é que para trabalhar lá, como imigrante, estudante, precisava aplicar por um documento de permissão de trabalho, que era de graça, não tinha nenhum custo para a empresa, só que demorava 4 semanas para sair. Tá. E já que era trabalhos que, tipo... Qualquer um pode fazer, né? Não precisa de uma formação ou coisa do tipo, então tem um mercado muito amplo de oferta. Eles sempre preferiam um holandês que pudesse começar amanhã do que um brasileiro que teria que esperar 4 semanas, assim. Então já aconteceu, tipo, de eu ir assinar, por exemplo, aconteceu quase de eu ir assinar um contrato lá no Domino's Pizza, que é um lugar de pizzaria lá, e aí só confirmar, assim, documentação, aí descobriram que eu era brasileiro e cancelar a oferta. Tá. Então, tipo, foi bem difícil, assim. Não é por ser brasileiro, né? Não. Como ele explicou, gente. Porque realmente demoraria mais tempo e a pessoa precisaria ali na hora. Sim. Não acho que teve nenhuma xenofobia ou coisa do tipo. Sim. Só que aí, nesse caso, eu tive que... eu comecei a quase, tipo, falar, nossa, mano, não sei se vai dar certo, acho que vou ter que voltar e tudo. Aí, assim, apareceu uma propaganda no Facebook... de uma escola de vários cursos lá. Tem um tipo de escola que ela entre o ensino médio e a faculdade. Elas são cursos profissionalizantes, mas não chega a ser também um curso tecnólogo igual aqui. Também não é um cursinho. Não é um cursinho. Tipo assim, por exemplo, eu quero aprender... por exemplo, inglês ou português, e eu quero um certificado também. Tá. Ou eu quero aprender... técnico, de repente. Mas geralmente são cursos de um semestre e tudo, e tem um certificado. E se chama... o nome é holandês, né? Volksuniversiteit. Que seria a Universidade do Povo, a tradução. Bacana. E aí apareceu uma propaganda que eles estavam precisando de professor de português. Uau! E... Tudo a ver. Então, eu precisava falar holandês, mas na época eu já estava falando o suficiente para dar aula de português. Aí eu apliquei, e provavelmente eu devo ter sido o único a aplicar, e eles aceitaram, assim. Eles aplicar quer dizer que você se inscreveu. Eu tentei tentei pegar a vaga e deu certo. Tá. Só que também não era tipo um salário fixo, né? Dependia das turmas que você conseguisse. Então, se tivesse, sei lá, 8 turmas, você ia ganhar muito mais. Se tivessem 2 turmas, você ganhava menos. Se tivesse 0 turmas, você não ganhava. Então, era meio que um... Tinha curiosos em português lá? Então, tinha. Só que, infelizmente, a maioria era português de Portugal. Tá. E aí, teve um evento lá que a gente fez, que era numa outra cidade. Eu tive que ir de trem e tudo.
para fazer a nossa propaganda, assim, das pessoas que tinham interesse. Eu fiz propaganda também no Facebook, em grupos de pessoas que gostavam de português, de holandês e tudo. Só que a Maria queria aprender português de Portugal, né? Faz sentido, porque ela tá no mesmo continente. Europa, né? E tem muita gente que se aposenta na Holanda e compra casa de praia, essas coisas em Portugal. Algarve, aquele lado. Isso, em Algarve, isso daí. Porque acaba sendo muito mais barato, né? Sim. Tipo, mesmo que lá seja euro também, só que o salário mínimo em Portugal acho que é 800 euros. E lá na Holanda, hoje tá 2.200. Então, não deu certo. Eu não consegui criar nenhuma turma. Então, voltou o desespero de novo. Tipo, meu Deus, tem que arranjar. Só que nessa, de começar a fazer coisa no Facebook, eu consegui alguns... Em marketing a gente chama de leads, mas seriam pessoas interessadas. Principalmente em aula particular. Só que na época eu tinha que falar, tipo, não, tem que ser pela escola e tudo. Só que aí eu pensei assim, pô, por que eu não faço a parte aqui, tá ligado? Como um microempreendedor. E foi o que eu fiz. Eu continuei fazendo propaganda no Facebook, assim, tipo, falar, tô dando curso, blá, blá, blá. É claro que no começo foi bem difícil, né? Porque tem muito golpe, né? Que até lá também tem. Então o pessoal tinha um pouco de receio. Mas aí geralmente eu oferecia a primeira aula grátis e tudo. Acabou dando certo, assim. Pegavam confiança. E aí também eu começava, tipo... Eu sabia que eu precisava criar uma confiança. Então eu pedia para alunos meus que estavam gostando e tudo, às vezes criar vídeos falando dos depoimentos deles e tudo, ou às vezes até criar um post lá no grupo de Facebook, geralmente é em grupo de imigrantes que queriam aprender, na verdade no começo foi grupo de holandeses que queriam aprender português, ou grupo de holandeses que moravam em Portugal, ou grupo de holandeses que morava no Brasil, tudo no Facebook, né, de forma orgânica, vamos dizer assim, que eu ia lá e fazia, sem pagar ads e coisa do tipo. E aí eu pedia para meus alunos irem nesses grupos também e escreverem, tipo, meio que um depoimento e me recomendar se eles gostavam. E aí nessa acabou indo bem, assim, tipo, no final, então eu fui para lá em 2020, né? E aí no final do ano, em 2020, eu já tava... já devia ter uns 10 alunos, assim, então 10 horas semanais, assim, de aula. Já dava para sustentar. Sim, já dava pra sustentar, mas eu queria muito guardar dinheiro para não precisar trabalhar. Porque também eu sabia que no meu curso, que era um curso de finanças e mais do mercado, eu ia ter que fazer uma hora de estágio. E geralmente era remunerado, mas era menor que o salário mínimo, né? Então eu sabia que eu tinha que ter uma reserva. E é sempre bom ter uma reserva, né? Lógico, tipo, sempre. Olha pra eles lá e fala isso pra eles ali, ó. Olha ali naquela câmera, assim, gente, vamos ter reserva. É sempre bom ter uma reserva, assim, de emergência, ou porque às vezes você tem uma ideia, você quer fazer uma coisa, por exemplo, eu que fui pra lá e sabia que ia pegar emprego lá, mas ter uma reserva para os primeiros 6 meses, 9 meses e tudo. Sempre bom economizar, assim. Foco, né? Precisa ter aquele foco. Sim. Aquele objetivo pra alcançar. Sim. E aí... no final desse ano já tava com uns 10 alunos, tudo. Aí depois foi crescendo, né? Porque eu consegui chegar no nível de holandês bom o suficiente pra começar a dar aula como segunda língua. E aí nessa, tipo, já que eu tive que aprender holandês sozinho, eu meio que desenvolvi um método, e comecei a dar aula também, tipo, eu desenvolvi um método que funcionava pra mim, de, tipo, meio que um cronograma das fases que tem que aprender, e tudo aprendendo sozinho, com coisas grátis no YouTube, Google, essas coisas. Sim. E já que eu consegui isso, eu decidi aprender francês também. Que ajuda bastante. É uma língua bonita, assim. Sim. E meus 2 pais, eles fizeram doutorado na França, em Paris. Então, eu sempre soube que eles falavam francês. E eu sempre quis falar francês, assim, mas nunca tive tempo e tudo. Aí eu aprendi francês também. Então, também demorou um ano, assim. Mas no final de 2021 também eu consegui... Já estava fluente em francês, dando aula em francês também. E aí, assim... Acabou sendo bom demais, vamos dizer assim, porque acabou tendo muito aluno mesmo querendo. O que foi bom que eu consegui aumentar preço de aula. Você achou um nicho de mercado que ninguém tinha explorado ainda, na verdade, não é isso? Não, assim, professor que falava português e ensinava holandês, ou que falava holandês e ensinava português, eu era um dos únicos, tinha assim. O Hugo lá. Era realmente... Todo mundo queria. E, tipo assim, eu tentei ser o melhor professor possível. Sim. Isso também teve como consequência muita gente, a boca a boca, assim, muita gente me recomendando. Até um momento que eu realmente não dava mais pra pegar mais aluno, comecei a aumentar preço.
E também no verão de 2021, já que não tinha aula e tinha muita gente querendo, eu tava dando, assim, 65 aulas por semana. Caramba! Aí trabalhando 80 horas, porque, tipo, tinha ainda o marketing que eu fazia e tudo. Então, tava Esse é o dando muito glamour, bom. viu, gente? Nenhum. Nenhum, é trabalho. Não, assim, teve dia que eu dei, tipo, 14 aulas direto. E o problema é que são 14 pessoas diferentes que esperam que você esteja com muita energia na aula. Sim. Então, cansou, tipo assim... Na última aula já tava um pouquinho... Não, mas assim, foi a única vez que eu realmente descobri que 14 horas direto, assim, não dá. Uhum. E uma coisa também engraçada era que, tipo assim... Eu morava com a minha ex-namorada, né? Ela ajudava tudo, a família. Então, tipo, não tinha um lugar, assim, um escritório pra dar aula, coisa do tipo. E aí? Aí eu dava aula no banheiro, assim. Mentira! Sim, a gente tinha uma cadeira, assim, de bar, assim. Aí eu colocava meu computador, que geralmente era mais alto que uma cadeira normal. Uhum. E aí eu sentava, e dava aula. E o problema é que no banheiro, e lá na Holanda às vezes fica frio, né? Não tem aquecedor, né? Aí, nossa, passava muito frio. Eu dava aula de casacão. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas tudo bem. E também não dá pra usar luva, né? Porque tinha a parte touchscreen do computador, né? E aí eu tinha que ficar sem luva. E aí eu até desenvolvi uma... Não sei se doença seria o nome ou síndrome, mas tipo assim, é um problema que as pessoas têm às vezes quando elas ficam muito tempo passando frio nas mãos. Tipo uma artrite. Não, então, eu sei o nome holandês, chama Winterfingers, que é tipo dedos do inverno. E os seus, tipo, incha... É uma coisa bem local também. E incha os dedos e você tem a sensação de queimar. Tipo, é muito ruim mesmo. E aí eu tive que comprar a luva que é cortada e tudo. Mas, tipo assim... Foi engraçado, mas com o tempo também eu fui melhorando. Mas você vai se adaptando. Situações se apresentavam e você criava soluções. Eu fui melhorando, assim, o setup. Então, tipo, além do... Porque também ficar sentado muito tempo era ruim. Aí eu comprei também uma plataforma, assim, de madeira que eu vi na internet. Que aí você colocava o notebook, aí colocava em cima da cadeira de bar, aí eu ficava em pé. Aí dava pra dar aula em pé e tudo. Legal. Então... Dá menos cansaço e a posição também facilita, né? Então, mas bom, de volta. Aí eu tava dando muitas aulas em verão de 2021. E aí chegou uma hora que, tipo, eu tive meio que um burnout, sim. Tipo, eu tive que diminuir, porque realmente foi demais. Infelizmente... Eu tava dando Explica um burnout pro pessoal que tá assistindo aí. Um burnout seria, tipo, quando você fica muito cansado, assim, do trabalho. Tipo, você... Mesmo que você goste de trabalhar ou você queira, você fica muito desanimado, assim, quase... Não sei, um estado meio que depressivo, meio sem energia pra fazer coisas. E aí a única coisa que dá pra fazer, geralmente, é dar uma acalmada no trabalho. Porque realmente é basicamente, por exemplo, quando você tem você joga futebol ou coisa de esporte, você pode machucar, né? Lesionar o músculo. E é possível meio que lesionar, assim, sua capacidade cognitiva se você usa ela por muito tempo e muito estresse por bastante tempo. Então é basicamente isso. Entendi. E aí eu dei uma acalmada, assim. Eu aumentei o preço um pouco para tirar algumas pessoas. Deu pra fazer até uma peneira. Sim, mas assim, era bom, assim, porque eu já tava com dinheiro suficiente, assim, pra graduação. Só que eu tava continuando porque dá pra continuar e também... E não tava na época do estágio ainda. Não tava na época do estágio e mais uma vez, sempre que tiver a oportunidade de guardar dinheiro, é uma boa. Lógico. E aí eu continuei assim, até quando eu fui na Bélgica, tava morando na Bélgica, eu continuei trabalhando. É algo até que eu me arrependo um pouco, porque dá pra ter parado antes e aproveitado o meu intercâmbio lá. Acabei não conseguindo aproveitar muito lá, porque era aula, trabalho, aula. E eu tava morando numa república lá que teve uma época que eles ficaram sem internet, assim, por uma semana. Isso prejudica demais. Tipo, aqui no Brasil, acho que tem alguns planos que a internet é ilimitada, ou muita internet no celular, mas lá na Europa não é o caso. Geralmente, eles têm internet pouca, assim, no celular. Eu não sei porquê, mas é o caso. Cada um tem um estilo, né? Só que eu tinha que dar aula, né? E vídeo toma muita internet. Então eu lembro que eu ia lá na faculdade. Eu ia eu chegava lá e assim, a missão era achar um lugar, uma sala de aula que não tinha ninguém. Aí eu dava aula, muitas vezes em auditório, eu dava aula e tudo, no computador.
Eu lembro... Então, assim... Ou seja, você sempre achou um jeitinho de resolver o que você precisava pra você. Sim, sempre tentando achar... Você não colocava isso no colo de outra pessoa, você mesmo que ia atrás pra resolver. Porque, tipo assim... Você não tinha também a quem recorrer, né? E você pode colocar no colo de alguém ou se vitimizar e coisa do tipo. E muitas vezes você é a vítima. Muitas vezes o problema, a culpa não é sua. Só que, infelizmente, mesmo que isso seja verdade, você pensar e agir assim vai acabar sendo... Não vai acabar sendo benéfico. Porque, tipo... Só você pode tentar mudar. E muitas vezes é impossível mudar e tudo bem, acontece. Mas pelo menos tenta, assim, sabe? É isso, assim. Então, tipo, mesmo que muitas vezes seja verdade, que alguém deveria te ajudar, ou você é a vítima e tudo. Se você pensando localmente, a melhor coisa a fazer é você fingir que isso não é o caso, que é tudo você, e tomar a responsabilidade e você tentar. Sim. É isso que ajudou sempre, sim. Da tua trajetória, eu li que você recebeu 35 nãos quando você foi procurar um trabalho. Isso foi na época do estágio? Quando que aconteceu? Isso ou durante a sua trajetória lá? Foi antes de pegar o emprego de professor, né, de línguas, Você recebeu 35 nãos? Você contou? Acho que talvez tenha sido mais, Mas assim, foi bastante, e muitos... Foi, tipo, indo no lugar e tentando levar currículo e tudo. Mas do estágio, assim, foi bom, foi de boa. Na verdade, não recebi nenhum não, porque eu era um bom aluno, mesmo conseguindo, trabalhando e tudo, eu consegui manter notas boas. E aí foi meio que uma recomendação de um professor meu para uma empresa. Tá. Aí acabou sendo muito suave. Era uma coisa interessante. Negócios internacionais, é isso que você fazia? Comércio internacional? Como que a gente traduziria o que você estava fazendo lá? Seria no Brasil seria entre administração e relações internacionais. É meio que um mix dos dois. E no caso lá você podia escolher entre 4 especializações. Tinha marketing, logística, administração e finanças. Eu acabei escolhendo finanças. Aí uma coisa engraçada também é que no Brasil eu queria fazer educação física. Nada a ver. Nada a ver. Eu só fui pra esse curso porque era o curso que tinha maior chance de eu conseguir bolsa. Tá. Então, tipo, eu acabei trocando, assim, um sonho da época de educação física por isso. Mas acabou dando certo, acabei gostando, pegando o gosto. Será que você volta pra educação física ainda? Não, nunca. Não. Em que momento você percebeu que ia fazer pesquisa científica? Eu te apresentei como pesquisador. Então, aí eu consegui o estágio, né? Era numa empresa boa, se chama BASF, que ela é irmã da Bayer. Acho que Bayer muita gente conhece. Sim. Só que ela trabalha mais com o que a gente chama de business to business, então ela trabalha mais com empresas diretamente, por isso que muita gente não conhece. E aí eu entrei num projeto que na época era o maior projeto eólico, de energia eólica do mundo no mar. E eu era responsável pelos riscos financeiros, então eu tinha que mapear contratos, estimar, por exemplo, o preço da energia, se a gente vai conseguir pagar as nossas dívidas como empresa e tudo, porque... Responsabilidade, hein? Era um projeto, assim, de 1 bilhão de euros. Nossa. Então era muito dinheiro. Não é? Colocaram toda a confiança em você. Sim. É engraçado, depois de um tempo você, tipo, os zeros só aparecem zeros, tá ligado? Quando você fica mexendo assim, tipo, você nem se liga que você tá brincando com milhões de euros, por exemplo. Mas era legal, só que era muito monótono, era muito repetitivo. E eu acabei percebendo que não era o que eu queria pra minha vida. Tipo, assim, eu queria algo mais desafiador, talvez por ter passado pela experiência de ter que arranjar trampo e tudo. Nessa época você ainda estava estudando? Você já tinha recebido o prêmio de estudante do ano? Não, ainda não. Não. Foi no 3º ano da faculdade isso. Foi depois da Bélgica, que também foi no 3º ano. E eu já tinha parado de dar aula. Eu parei de dar aula no finalzinho da minha estadia na Bélgica. E aí, eu percebi que eu não queria fazer isso pro resto da vida, né? De trabalhar em empresa e tudo, de algo mais repetitivo. E eu decidi que eu queria fazer um mestrado e talvez ir para a área acadêmica e tudo. Ou pelo menos eu vi que, tipo, as vagas mais interessantes precisavam de um mestrado, muitas vezes um doutorado, assim, na minha área de finanças, né? E aí eu comecei a ir atrás de mestrado, né? Só que tinha um problema, porque o curso que eu fiz, lá na Holanda, você tem faculdade, que é a universidade, e você tem
variante que a gente chama de Hochschule, que é basicamente assim... Gente, a gente não entende mesmo, viu? Não fica chateado que eu tô junto. Mas, o holandês é difícil. Mas é basicamente assim, um curso mais focado para te preparar para o mercado de trabalho. Tá. Então ele não envolve tanta pesquisa ou aprender matemática a fundo, essas coisas. E geralmente ele é feito para pessoas, por exemplo, da área de business, né, de negócios. Entendi. Mas até engenharia. Engenharia lá não é curso de faculdade, universidade em si. É um curso que a gente chama, tipo, de aplicado, assim, de ciências aplicadas, que eles chamam. E mestrado só tinha aqui. Na verdade, até tinha uns aqui, mas era profissionalizante. Eu queria fazer algo mais, né, maior. E aí, pra dar esse pulo, até existe, né? Se chama... tem um curso lá que chama pré-mestrado que eles têm. Só que o problema... primeiramente, acabava tendo um pouco de preconceito. Tipo, deles acharem que, por exemplo, essa outra tipo de universidade era de pessoas menos capacitadas e tudo. Mas também tinha um problema que era... no meu curso, não tive matemática formal de estudar muito, assim. Então, quando você entra num curso, assim, por exemplo, de exatas, geralmente você vai ter cálculo 1, 2, 3, até 4, né? Eu não tive nenhum, né? E aí, eles exigiam que eu tivesse um conhecimento bom, porque eu queria fazer mestrado em finanças quantitativas, né? Que eu gostava já de matemática e tudo. Então, eu tinha que... de algum momento, de algum jeito, provar que eu conseguia, que eu era bom em matemática e fazia sentido eles me aceitarem pro programa. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, tem uns cursos online, né? Vou fazer alguns cursos online, assim, tem curso de faculdade online e tudo que você pode fazer e ganhar certificado. E tem um muito bom, que a USP tem parceria, se chama Coursera. É muito bom, assim. E quem é estudante da USP tem acesso de graça, e, tipo, você ganha certificado e é muito bom. Bom, aí eu comecei a fazer curso lá. Só que, tipo assim, a gente tá em... Acho que quando eu decidi foi outubro de 2022. Outubro de 2022. E aí, pra preparar as coisas bonitinho e tudo, teria que ser mais ou menos... na metade de 2023. Então tinha que ser rápido, assim. Tinha que aprender... Isso pra você vir pro Brasil pra fazer o curso não, aqui? Na época eu ainda tava pensando em fazer lá. Tá. E aí nessa eu tinha que aprender, tipo, cálculo 1, 2, 3 e 4, também estatística avançada, muito rápido. E aí, tipo assim, o bom do trabalho lá da BASF, que era um projeto, né? Então tinha semana que era loucura, e tinha semana que não tinha o que fazer pra gente. A gente só tinha que esperar o pessoal construir o parque eólico e às vezes dava um problema, a gente tinha que resolver, mas tipo... Então, às vezes era de boa. E aí, nesses dias que era de boa, assim, eu pegava o computador e ficava das 8 da manhã às 10 da noite, só fazendo esses cursos, estudando, aprendendo e tudo. E nessa, assim, eu peguei outubro até janeiro, focando muito, bastante mesmo. E eu consegui fazer, tipo, 3... que eles falam de especializações, que são um conjunto de cursos. Caramba. Lá nesse Coursera. Uma da Universidade de Hong Kong, outra da Universidade da Califórnia e um último da Universidade de Colômbia, que é em Nova York. E então, tipo, eu consegui, assim, esses certificados, aí eu falei, acabou. Eu consigo Agora provar. vai. E, assim, é certificado emitido pela faculdade. Sim. Então, deveria ter um peso, né? Bom, Deveria? Deveria, porque as faculdades lá não quiseram. Tipo, Não eu recebi muito não. Olha lá. Eu recebi muito não. E uns, assim, até uns nãos que, na minha opinião, tipo... Teve um que é da faculdade de Rotterdam lá, que é Erasmus University, que eles falaram que, independente do que eu fizesse, eles não iam aceitar, porque é a regra e ponto final. Mas teve um que estava em aberto, que era a Universidade de Twente, que é uma cidade lá. Só que também eles estavam meio assim... Talvez dê certo o curso, talvez não dê, tava meio ambíguo. Aí eu falei assim, mano, o que é uma coisa que eu posso fazer que eles não podem falar não? Porque seria, tipo, muito foda e não tem o que fazer. Eu pensei, se eu conseguir fazer uma pesquisa e publicar uma pesquisa acadêmica na área de finanças quantitativas, eles não podem falar não. E aí foi que eu comecei, assim, e tipo assim... Ou seja, estudar de novo. Estudar de novo. E geralmente, assim, tipo... Você não sabe, não dá pra ter uma ideia no começo, né? Então, geralmente, o que eu vi, né, pelo menos, é que tem um cientista que eu gosto bastante, que
Putz, até esqueci Deu o nome. branco, não Deu tem branco. problema. Mas bom, tudo bem, quando eu lembrar eu falo. Mas ele falou que assim, a maneira de você pegar a ideia de pesquisa e tudo é você começar a ler, estudar. E uma hora você vai estudar tanto, você vai ler tanto, que você vai chegar na barreira do conhecimento, aí você vai ler sei lá, um artigo e você vai falar, pô, por que essa pessoa não fez isso? Aí você começa... Questionar. Tá. E foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a ler bastante, ler. E aí, nessa eu achei uma métrica nova que eles tinham desenvolvido, de um cara do MIT, né, que é uma faculdade lá dos Estados Unidos, que se chama Financial Turbulence, turbulência financeira. É uma maneira de você mesurar o quão turbulento o mercado está num certo dia. E aí eu vi isso e eu falei, pô, não seria muito legal se a gente pudesse prever isso, né? E aí eu comecei, a fazer pesquisa nessa área. Tive até conversa com um professor da Federal, acho que daqui, de estatística, que me ajudou um pouco, me deu umas dicas e tudo. E consegui escrever um artigo, assim, depois de alguns meses trabalhando e tudo. Já te valorizaram diferente. Então, na verdade, foi um artigo bem simples, mas eu consegui publicar... Muda toda a perspectiva, né? Só que antes de eu entrar em contato com a faculdade de novo, porque isso ia demorar um pouco, né? Isso foi no começo, eu consegui publicar ali, acho que foi em fevereiro de 2023. Eu comecei, a pegar gosto por fazer pesquisa, acabou viciando. Gostou. Vou descobrir coisa nova. E aí nessa, eu cheguei na hora de fazer o TCC, né? Que era o último ano, né? 23. E aí eu... Tinha já que é uma faculdade de ciência aplicada, os professores não tinham necessidade de fazer pesquisa. Mas tinha professores que faziam porque gostavam. E um deles era um professor de finanças. E ele ouviu que eu tinha publicado tudo. E ele queria que eu fizesse TCC com ele. E aí eu, eu já sabia que a ideia, já tinha uma ideia boa. Que era, meio que um follow-up da minha primeira pesquisa. E aí a gente fez a pesquisa junto, o TCC. E a gente conseguiu publicar o TCC. Agora numa revista um pouco melhor que a primeira que eu tinha publicado. E aí nessa ele gostou bastante. E ele viu que eu gostava muito. E aí, lá no meu curso, você tem que fazer 2 estágios, né? Um no 3º ano e um no 4º ano. Porque o do 4º ano é o último estágio e geralmente é pra pessoa já ficar na empresa e já trabalhar lá, entendeu? Tá. Você já é o empregado do lugar que você estava fazendo estágio. Isso, já engatar. Sim. E uma coisa que eu esqueci de falar, mesmo que eu tava meio que focando em outras coisas, o pessoal da BASF gostou tanto de mim, e era bom eu ter um income também, né? Que eles acabaram me dando uma proposta de emprego lá, depois do estágio. Olha lá. Então eu tava trabalhando também part-time lá, 16 horas semanais lá, além de fazer essas pesquisas, TCC e tudo. Mas eu não queria ficar lá, né? Eles até deram a possibilidade de eu fazer o meu estágio final lá e tudo. Só que aí esse professor, ele falou, Hugo, você pode também trabalhar como pesquisador meu aqui. Que chama Research Assistant, que é assistente de pesquisador, assim. E também Teaching Assistant, que é dar umas aulas e tudo, né? E aí eu falei, não, legal. Aí a gente tentou, assim, porque, a faculdade, ela tem as regras, né? E esperam que você faça isso numa empresa, né? Sim. Só que eu ia fazer esse estágio final na mesma faculdade que eu tava estudando. Então, não tinha regra pra isso. Então, foi meio difícil convencer o pessoal e tudo. Mas deu certo. E aí eu fiquei 6 meses lá... como Research e Teaching Assistant, né, pra fazer pesquisa. E aí lá, realmente, eu deslanchei, assim, porque foi 6 meses de só focar em pesquisa. E aí, realmente, deu bom e eu consegui fazer várias pesquisas. E assim. quando que entrou a rede de equipes vermelhas da OpenAI? Foi nessa época mesmo. Olha isso, gente. Mexeu até com o chat GPT. O chat GPT, olha lá quem falou com você. Aí... Eu batizei ele de GPT, gente. Aí, nessa época eu tava fazendo muita pesquisa, né? Minha pesquisa era focada em redes neurais artificiais, que meio que são conceitos matemáticos que simulam o cérebro, de onde o ChatGPT tem uma estrutura, né? Que o ChatGPT usa que é assim, que chama Transformers. Mas, bom, já que eu tava trabalhando muito nessa área, eu tava seguindo muito as notícias, né? Dessa área e tudo. E aí, acabou que eu vi... Igual teve o anúncio lá do professor de português. Eu vi um anúncio num canal no YouTube que eu seguia. Que era... A OpenAI tava querendo contratar pesquisadores... para trabalhar no time... Que eles chamam de time vermelho. Mas, na verdade, é um time de segurança de IA deles. E o único requisito era que você tinha que ter publicado uma pesquisa...
em área de... Que sorte a sua, né? Que de, foi de atrás. IA e rede neural. Uhum. Aí, assim... eu achava que não ia dar certo, sabe? Então, tipo, tinha umas perguntas pra responder, eu taquei o ChatGPT 3.5 pra responder. Olha lá. Porque, tipo... Já tava testando ele. não só testando, mas também, tipo, eu achava que não ia dar certo, sabe? Porque... E na verdade deu. Acabou dando certo. Eles acabaram me querendo por um mês pra testar, assim. Uhum. Isso em novembro de 2023. E aí eu fiz um projeto com eles, né? Na época... Nossa... na época o projeto foi o primeiro produto que eles fizeram que você podia criar um GPT personalizado. Eles queriam fazer um marketplace, né? Um mercado que você podia pegar e tudo. Acabou não dando certo. Mas eu fui um dos primeiros, assim, que... Puxa. Aí, tipo, eles gostaram do meu trabalho. E era basicamente pesquisa em segurança. Então, tipo, quando você pergunta uma coisa pro ChatGPT... Então, quando você pergunta uma coisa pro ChatGPT e ele nega, ele se recusa a fazer, é um pouco do meu trabalho. Então, a gente criou o que a gente chama de guardrails. Olha lá, Júnior. Você ouviu isso, né, Júnior? A hora que você pergunta lá e falar que não, é porque você tá indo além, tá? E aí, então, eles gostaram muito e eles me contrataram por um ano. Então, 2024 e até depois renovaram para 2025. E aí, eu fazia projetos de pesquisa lá. Geralmente era baseado em produtos novos, né? Era part-time também. Então, tipo assim, eles lançavam um produto novo, por exemplo, ou um modelo novo. Aí eles queriam que eu testasse, assim. Então, eu fui o primeiro a ter acesso ao modelo de áudio deles, o modelo agêntico deles, o ChatGPT 4o, que acho que foi um dos mais famosos. Também foi um dos primeiros. Então, era legal também que eu tinha acesso antes. Isso me ajudava também nas minhas pesquisas. Lógico. Nas minhas Uma coisa outras puxava a pesquisas. outra. Galerinha, quantos anos ele tinha nessa época? Acho que eu tava com 22. Então, né? Vamos conversar nós dois aqui agora? Você vive falando, né? A gente recebe algumas... Ai, mas você precisa estudar tanto assim. O que eu faço? Matemática, não gosto. A resposta tá nessa conversa que a gente tá tendo aqui. Você tá tendo um universo que, de repente, você fala assim, não faz parte da minha vida. Faz. Basta você correr atrás. Deu certo pra ele. Teve uma ajuda? Teve. Mas já explicou o quanto que ele teve que ralar também para poder se manter, que não é fácil lá fora. E assim, tipo, até estudar é difícil, tipo, é doloroso, porque querendo ou não... Você tem que se organizar muito, né? E não, até de um ponto de vista biológico, tipo, a gente foi feito para evitar desperdício de energia, né? Como um animal, assim, vamos dizer assim. E, tipo, nosso cérebro não entende que estudar, ou até meio que entende, só que é meio, tipo, difícil saber de se imaginar você daqui 5 anos usando esse negócio que você tá aprendendo agora. Só que tem um efeito, tipo, é bom. Então, muitas vezes você tem que se forçar. Até eu adoro hoje em dia matemática, estatística, só que estudar coisas novas é difícil, até hoje em dia pra mim, sabe? Eu fico frustrado. Às vezes eu não entendo, tem que reler, tem que refazer. Faz parte, né? Faz parte. E é o melhor investimento que você pode fazer, assim. Em você mesmo. É investir em si mesmo, em fazer cursos e coisas do tipo. Isso realmente... Tipo, muita gente acaba investindo, sei lá, em Bitcoin, essas coisas. Isso, fala sobre isso, que não é legal. Tipo assim, se você é um investidor e tudo, já tem um patrimônio, tudo bem, tem o seu valor, mas... se você ainda tá no começo da vida e tudo, o melhor investimento é na sua educação. Sim. É o que vai dar um retorno, assim, absurdo. Absurdo mesmo, não tem que comparar. Exige disciplina, mas vale a pena. Tipo... Vamos falar agora um pouquinho da volta pro Brasil, porque todo mundo pensa em ir embora, né? Sim. Você foi. Aí você decidiu voltar? Por que aconteceu isso? Então, já tava com tudo encaminhado lá. Tanto é que eu ia ficar mais um ano trabalhando lá na faculdade, depois fazer um mestrado e tudo. Só que deu saudade da família, dos amigos. Mas aperta uma hora, né? E também principalmente de meus avós, que eles estavam velhos na época. Eles ainda estão vivos. Eles, que bom. Feliz. Tanto é que eu tô ficando na casa deles agora que eu vim aqui. Mas eles já estão numa idade avançada e eu queria passar uns anos com eles, tipo, pelo menos um mestrado, assim, sabe? Então, eu decidi voltar. Eu achei eu tava vendo de fazer ou esse mestrado que eu descobri de estatística, que conversava um pouco, porque querendo ou não, estatística é a mãe da inteligência artificial. Pois é. Mas, bom, então ou fazer isso da estatística ou até, tipo, começar do zero, fazer um bacharelado em física, coisa do tipo. Olha. Eu tava considerando isso também, porque... Voltando pra
Pra trás, pra ir pra frente, vamos dizer assim. Mas o mestrado deu certo, então isso foi muito bom, assim. Que é uma dupla titulação que tem entre a USP e a UFSCar. Isso se chama PIPEDS, que é tipo Programa Interinstitucional de Pós-Graduação, acho que uma coisa assim. Mas deu certo, fui aceito. E aí foi engraçado, porque, tipo assim, eu entrei em contato com o professor Francisco Lousada, que é daqui, do ICMC, da USP. E aí, tipo, ele gostou bastante, ele viu que eu era um bom pesquisador e tudo. Só que, tipo assim, eu queria fazer pesquisa numa área que ele não é um expert, sabe? E ele falou, tudo bem, assim, eu vou te ajudar no que der, mas, tipo, eu sei que você consegue fazer muito por conta própria, então vai ser muito conta própria. E aí eu apliquei, assim, pela vaga, e, tipo assim, currículo deu 9 e pouco. Acho que 9,5. Aí também prova deu 9,6. Então tava tudo bom. Só que tinha uma parte que era tipo o quanto o seu bacharelado era relacionado à estatística. Que não era muito, né? Mas é finanças, né? Então, mas tem que lidar com estatística. E a nota mínima que tinha que tirar nesse conceito era 6. Aí eu tirei 6 certinho. Olha lá. Então não sei. Viu, gente? Não é assim também. Ai, vai ser tudo uma tragédia, né? Acontece que... não sei se eles gostaram. Eles falaram, pô, não tem nada a ver, mas vamos ajudar ele e tudo. Mas bom, deu certo. Ainda bem. E aí, fui aceito. Comecei aqui a fazer pesquisa. Pivotei um pouco. Então saí dessa área de finanças e previsões para uma área que chama inferência causal, que é o uso da estatística para tentar descobrir efeitos causais. É muito aplicado em remédios, pesquisa de remédio novo, efeito de tratamentos, políticas públicas e coisas do tipo. Que importante isso. Muito importante. Nem diga. Sim. E aí você acabou até terminando antes o mestrado do prazo. Então, era pra ser 2 anos. Como é que acontece uma coisa dessa? Tipo assim, era pra ser 2 anos. Aí, geralmente, o primeiro ano você faz os cursos, e aí o segundo ano você foca na pesquisa. Só que eu já tinha uma ideia... já tinha experiência com pesquisa. Então, acabou sendo mais simples, assim. Consegui escrever, tipo, 3 papers. Que eu tô na batalha de publicar, agora que dei uma acalmada, assim, em trabalho. Mas eu já tinha as pesquisas quase prontas, assim. E também, em março de 2025, ou seja, ano passado, eu fui aceito para uma conferência lá na Europa, na Bélgica. Para apresentar minha pesquisa. Olha. E aí eu consegui ajuda de custos da Federal, dessa vez, da Universidade Federal, então ajudou a UFSCar aqui. E aí eu fui para lá, e aí apresentando minha pesquisa, assim, do mestrado, teve uma professora da Holanda que achou muito legal a minha pesquisa, e ela me convidou para aplicar pela vaga de doutorado. Só que assim, o ano escolar lá começa em agosto. Tá. Então eu tinha que acabar o mestrado em agosto do ano passado, 2025. Só que o previsto era para acabar em março. Então eu voltei pro Brasil em março de 2025 tipo assim, nossa, tem que acabar isso rápido. Aí eu foquei só nisso, tipo, em acabar o mestrado e tudo. E aí eu consegui, tipo, escrever a dissertação, aí fazer Mas foi um prazo recorde, assim, você não... não. Nunca tinha acontecido isso, talvez. Ou você foi primeiro, ou você no programa? Eu não sei se nunca tinha acontecido, mas assim, foi antes do normal. O certo é 2 anos, muitas vezes as pessoas fazem 2 anos e meio, assim. E eu consegui fazer em 1 ano e meio. Deu bom, ainda bem. Né? E aí... Mas você foi pra lá de novo? Não, né? Então, aí eu acabei... Aí acabou não dando certo com ela. E aí eu recebi outras 2 propostas, mas eu acabei recusando. Porque Fora? Pra Holanda também, os 2. Quando que você entrou na Luiza Labs? Então, eu entrei em fevereiro de 2025. Tá. Então, eu tava trabalhando também Você já tava... na Luiza Labs, que é um centro de inteligência da Magazine Luiza. Tem gente que nem sabe que existe. Olha que legal a gente ganhar, né? E aí, hoje em dia você tá onde? Hoje em dia eu tô na Dell. Sou pesquisador da Dell. Na Dell. De computador. Olha lá. E aí, tipo... eu acabei recusando. Acabei ficando no Brasil. E aí eu acabei sendo aceito na Dell, né? Tipo, em dezembro do ano passado, um recrutador me achou e gostou. E aí, enquanto na Magazine Luiza eu trabalhava mais como... Eu era, tipo, quase um manager, assim. Eu tinha um time que trabalhava pra mim, de inferência causal.
E aí a gente fazia, tipo, testes, e aí, por exemplo, vale a pena dar frete grátis? Não vale? Essas coisas. Algo mais aplicado, que é legal, mas como você percebeu, tipo, eu gosto mais de pesquisa, né? E aí eu acabei recebendo uma oferta pra trabalhar com o time dos Estados Unidos, da Dell, tipo, algo bem legal, assim. E aí eu aceitei, e aí, tipo, lá na Dell é algo mais, tipo, que a gente faz pesquisa em agentes de IA, e como esses agentes de IA podem ser usados pra transformar a maneira que a Dell trabalha, automatizar coisas, melhorar coisas, coisas do tipo. Tudo remoto. Tudo remoto, porque tem um time do Texas, o time do Brasil e o time da Romênia. Aí a gente trabalha Por isso ele está aqui no Brasil. A gente faz pesquisa, cria trabalhando patentes. E aqui no podcast. E aí... Bom, aí eu aceitei a proposta, trabalhando lá até hoje. E é bem interessante, assim. Aí eu voltei a fazer pesquisa, assim, a fundo, assim. Por isso que agora eu tô voltando a tentar publicar meus papers do mestrado. Tô até fazendo outras pesquisas, tô colaborando com uma pessoa da Universidade de Califórnia, outra da Universidade de Colômbia. Você é empolgado, né? Fala sério, você não para. Não consigo. Então, peraí, dá uma dica ou algumas informações sobre habilidades para quem está assistindo a gente aqui no podcast Sabidão. Que habilidades técnicas ou humanas você acha que são importantes para quem está assistindo você agora e falando, nossa, quanta coisa que ele fez, o que eu tenho que ter para ou criar em mim, né? Desenvolver, né? Para que eu consiga também, de repente, seguir essa trajetória? Bom, então, falar para a câmera direto, que falar com o telespectador. É isso. Mas, bom, basicamente, é muito difícil saber hoje com esse negócio de IA e tudo, e eu trabalho nessa área, então realmente posso falar com um certo respaldo, mas é muito difícil saber o que vai ser importante ou não para amanhã. Tipo, dos anos para cá a gente começou a ver que cada vez mais skills e coisas que se aprende vão mudando cada vez mais rápido. Só que uma coisa que nunca muda é curiosidade. Então, acho que assim, explorar a sua curiosidade. Às vezes a gente tem curiosidade, tipo, nossa, por que isso funciona? Aí, às vezes a gente fala, tudo bem. Isso aqui não, tipo, se você tem curiosidade sobre algo, vai a fundo, pesquisa. Hoje em dia, com o ChatGPT, essas coisas fica mais fácil ainda de aprender coisas. E também aprender a aprender. Então, também, tipo assim, se você abstrair minha história, você vê que, assim, eu tive que aprender a aprender línguas, né? Que eu aprendi holandês sozinho, depois aprendi francês sozinho, depois até espanhol, com um nível... Não chega a ser fluente, mas dá pro gasto. E é isso, aprender a aprender é muito importante, não depender de ninguém, assim, para aprender. E também, hoje em dia, isso é algo que mudou um pouco, mas tem que tomar cuidado com... Você tem que aprender a diferenciar entre você saber algo e ter uma boa conhecimento sobre algo e até conseguir fazer aplicações de algo, e você ler, por exemplo, uma resposta do ChatGPT e achar que você entendeu e aprendeu. Porque muitas vezes a gente acha que a gente entendeu, a gente acha que sabe, mas se você faz algo só passivo, por exemplo, só ler um livro ou uma resposta do ChatGPT, você não está colocando realmente na sua cabeça, assim, no seu cérebro. Você tem que ir além. Então, você vai ler, você vai talvez criar um projeto, vai fazer exercícios, essas coisas mais ativas, que isso realmente que coloca dentro do seu cérebro. E por último, acho que algo muito importante, que sempre foi importante, simplesmente na minha área de pesquisa, é você ter pensamento crítico. E aí, de forma mais informal, é tipo você ser a pessoa chata que questiona tudo. Isso é muito importante pra gente hoje em dia, porque a gente tá cada vez mais dependendo de IA, ChatGPTs, essas coisas. E eles cometem erros. Então, se você não sabe, se você não é crítico, você não pergunta e não vai além e fala, acho que isso tá errado, ou por que isso tá certo, coisa do tipo, muitas vezes você vai pegar uma resposta errada e vai aplicar essa resposta errada para sua empresa, para o seu estudo, para qualquer coisa. Então, o pensamento crítico de realmente ir além e questionar suposições, questionar tudo, isso é algo muito importante. Essas três coisas, assim, realmente, elas, independente do futuro, assim, o futuro é meio incerto, né? Sempre foi, sempre será. Mas então, tipo, não dá pra saber o que tem que aprender ou não, tipo, algo concreto. Um exemplo, por exemplo, eu fiquei estudando, acho que 1 ano, Python e C++, que são linguagens de programação, a propósito. Eu também estudei uns 6 meses a 8 meses. Tudo isso para hoje em dia, tipo, o ChatGPT codar muito melhor que eu, fazer código muito melhor que eu. Então,
Não foi desperdício total, porque isso ajudou eu a desenvolver outras coisas, é claro. E eu também consegui checar o trabalho do ChatGPT. Mas, tipo, essa coisa concreta, tipo, aprende tal linguagem de programação, aprende tal coisa de matemática, hoje em dia é difícil de prever se realmente vai ser importante ou não. Mas essas 3 coisas que eu falei, que é pensamento crítico, aprender a aprender e explorar e alimentar a sua curiosidade, independente do que acontecer amanhã, isso vai ser importante, sabe? Então, isso é uma dica que eu dou pro pessoal. É importante você falar isso, né? Meu marido, como eu estava te falando antes da gente começar aqui o nosso podcast, é professor de matemática. E tem alunos que falam assim, não, professor, eu não vou prestar muita atenção na sua aula, não, porque depois eu converso lá com o ChatGPT, eu vou procurar na internet a explicação. E é isso que você acabou de falar, né? Não necessariamente vai estar lá a resposta correta. Sim. Mas o professor existe para também te dar esse suporte. Então, ele estudou para isso, para te passar a informação. E também, tipo assim, esse modelo, eu fiz parte do treinamento dele, tudo. Tipo, ele é feito também para para te agradar. Então, querendo ou não, você talvez pergunte algo que talvez a resposta não seja tão legal, ou tão... Tipo, ele vai pegar o que você quer ouvir e vai te dar, mesmo que esteja errado. Enquanto o professor vai te falar o que é verdade de forma objetiva. E é mais importante você aprender algo que talvez não seja tão bom de ouvir, mas que seja verdade de forma objetiva, do que você viver num mundo que não condiz com a realidade. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Por exemplo, eu tenho muito... E a gente tava falando disso mesmo, eu tenho muito... Eu reconheço que eu tenho muita sorte que esses negócios de ChatGPT saíram depois da minha graduação. Porque se eu tivesse pegado eles durante a minha graduação, eu receio que talvez eu não teria me desenvolvido bem. Porque hoje em dia, tipo, eu tenho conhecimento e eu uso essas coisas de ChatGPT como ferramentas para aumentar ainda mais minha capacidade de fazer coisas, aprender coisas e tudo. Só que se você ainda tá no processo de aprender... É muito fácil você usar isso para burlar, por exemplo, sistemas, essas coisas, provas e trabalhos, em vez de você fazer o jeito antigo, vamos dizer assim, old school. Só que isso vai ter um problema para você no longo termo. Que talvez hoje você nem perceba porque você é adolescente ou um jovem adulto e tudo, mas a vida vai cobrar se você não aprender o negócio certo e coisas do tipo. Então, realmente tem que usar com muita cautela e muita responsabilidade. Então, tem sorte? Tem, mas a preparação é fundamental. E tipo assim, geralmente, na vida, o que eu aprendi que muitas vezes tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer algo. E na maioria das vezes, o jeito difícil é o que traz mais benefícios pro longo termo. Então, geralmente, se tem um jeito fácil, que a gente faz às vezes jeitinho brasileiro, evita, se der. Porque no futuro você vai ser cobrado por isso. Então, é isso. Que as pessoas ficam naquele sonho, não, vou jogar porque eu vou ganhar, já vou ser milionário, não vou precisar, ou então vou fazer só Instagram, TikTok para ganhar dinheiro. Calma, gente, calma que é um funil, né? Não, sim. Quem que acaba passando pelo funil, né? Não, e também assim, por exemplo, do Instagram, tipo, não é tão simples assim, vocês sabem, né, vocês têm esse papel de mídia aqui, vocês sabem o quanto trabalho vai em criar roteiro, editar vídeo, fazer mídia, tudo, tipo, não é algo, é vendido como algo simples, muitas vezes por pessoas que querem dar golpes, né, de vender cursos e coisas do tipo, mas é complexo, assim, então, tipo assim, por um lado eu não acho horrível a pessoa falar eu quero ser influenciador, mas eu também quero que essa pessoa saiba o quanto trabalho vai dar e o quão arriscado é, e se você tá ok com isso, vai a fundo, faz o que você ama, mas se não cai em historinha que, tipo, vai ser fácil, tipo, nada é fácil, nada grandioso é fácil, senão todo mundo fazia. Porque normalmente as pessoas só veem o que está acontecendo de bom, né? O que está maravilhoso na vida dessa pessoa que está fazendo isso, mas não viu o que ele fez para chegar até lá. Sim. Né? Ou o que não deu certo. Que muitas vezes é camuflado, ninguém fica sabendo. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, Hugo, você já deu esses conselhos todos para todo mundo aí, agora a gente te pergunta, qual que é o próximo sonho? Então, vamos ver. No momento tô na Dell e pretendo ficar aqui na Dell por um tempo. Mas eu não sei, assim, tipo... vai depender muito de como evolui essa área de pesquisa de IA e tudo. Provavelmente eu vou continuar no mercado de trabalho, porque, felizmente,
comparação salarial entre doutorado e área acadêmica e mercado de trabalho acaba não compensando. Mas em algum momento, sim, quando eu ficar mais velho, tudo, eu gostaria de voltar para a acadêmica. Pelo menos fazer um doutorado. Para pegar, sei lá, uns 4 anos para fazer pesquisa, por fazer pesquisa, vamos dizer assim. Mas no momento, eu tô na Dell, vou continuar na Dell. E provavelmente daqui uns 2, 3 anos, que eu falei do visto, né, no começo, eu tô tentando pegar um visto para poder ir trabalhar e morar lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente daqui uns 2, 3 anos, me mudar para os Estados Unidos e começar minha carreira lá, como pesquisador lá, assim. Que acaba tendo mais oportunidade lá, querendo ou não. Entendi. Que interessante, né? Agora eu vou conversar com você. Peraí, vem aqui. Você lembra da pergunta que eu fiz lá no início do nosso bate-papo? Lembra? O que realmente constrói uma trajetória inspiradora? O Hugo contou pra gente, né? O que constrói realmente. A resposta apareceu ao longo de toda essa nossa conversa, né? E você também pode construir a sua história, é óbvio, né? Lembrando que toda a trajetória começa com uma grande decisão, né? Você tem que pensar a respeito e decidir fazer, como o Hugo contou aqui pra gente, né? Para alguns a decisão é prestar vestibular, né? Para outros é aprender um novo idioma, aceitar um desafio, como o próprio Hugo estava contando aqui pra gente, ou então insistir depois de uma rejeição, levei um não, agora acabou minha vida. Não, pode começar uma outra coisa mais legal ainda a partir do não que você recebeu e você tem que dar oportunidade. A história do Hugo mostra que não existe um único caminho para chegar longe, mas existe, assim, uma característica comum. Nunca parar de aprender, né? Como Sim. você mesmo disse. Esse é o tipo de história que faz você pensar, né? E se eu também puder construir a minha trajetória? É uma pergunta que você tem que se fazer agora, né? Depois de conhecer a do Hugo, né? Acho que a resposta ficou bem clara. Uma grande história, gente, não nasce de uma única decisão, né? Mas de coragem de continuar escolhendo, aprender, crescer e de seguir em frente todos os dias. E os dias cheios, como o Hugo contou aqui pra gente, quantas horas de trabalho e de pesquisa, né? Enfim, eu já sei que você ficou curioso para conhecer mais sobre o programa que a gente conversou aqui, que é o Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística. Vale a pena a gente visitar o site do programa. O Júnior vai colocar aqui na tela para a gente. É o www.icmc.usp.br/pós-graduação-PIPGs, que é esse aí, vai estar claro na descrição desse vídeo, fica tranquilo. E aí você vai ter todas as informações, né, Hugo, sobre o que você fez aí, que é o programa. Olha lá, tem aí o quê? Workshop de métodos probabilísticos e estatísticos, olha só. Eu apresentei. Você apresentou? Se for pra baixo. Desce, Júnior, vamos ver se tá o nome dele aí. Não, tá mais embaixo, acho. Aqui, ó, programa. Aí se for pra baixo. Desce do programa, Júnior. Qual dia? Foi em fevereiro. É no Book of Abstracts. Que foi um poster session, acho. Uma coisa assim. Acho que vai ter que dar um Ctrl F e pesquisar Hugo. Ó, o Júnior já pegando os aí, ó. atalhos, né, Júnior? Achou! Ó o Hugo aí. USP. E na época você estava lá no Luiza Labs. Foi o último mês lá. Ah lá, bacana, tá vendo? A gente viu que ele participou. E é isso, né? Você encontra informações, todas as linhas de pesquisa, processo seletivo, disciplinas e muito mais para quem deseja seguir o caminho da pesquisa e da pós-graduação. Nem cheguei lá ainda, Cláudia, não fiz ainda a graduação. Calma, tudo tem sua hora, mas você tem que já pensar lá adiante para saber as possibilidades, né? E fica mais uma dica também, explorar os sites das universidades, gente, dos programas de ensino. É uma excelente maneira de você descobrir oportunidades que muitas vezes vão passar despercebidas porque você não foi atrás, né? Quanto mais você conhece, mais possibilidades surgem para construir o seu próprio caminho. E agora, chegou um dos momentos mais importantes deste episódio. A gente adora agradecer, então a gente vai agradecer muito aqui ao Hugo Gobato, que falou com a gente, mandou mensagem no Instagram, foi ouvido
né? Sim. E a Eu gente que agradeço. veio conversar com você, porque a gente sabe, vale a pena. A trajetória de vida é muito importante, né? Sim, Para todo sim. mundo ter uma ideia real do que está acontecendo com um jovem de 24 anos, que é o teu caso. Sim, sim. Né? Então, a gente agradece demais você ter aparecido aqui, já que está no Brasil, né? Aproveitando, né? Aniversário da mãe, quando é o aniversário dela? Foi Foi? Foi segunda. Tá. Mas vai comemorar hoje. Parabéns para ela, então. Obrigado. E também muito obrigada por compartilhar com a gente essa trajetória assim, magnífica, inspiradora. Né? Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante esse episódio, viu? Sim, obrigado. Eu que agradeço. Mais do que falar sobre pesquisa, inteligência artificial ou estatística, né? O que o Hugo fez? Ele mostrou que grandes conquistas começam com curiosidade, né? Dedicação e muita perseverança. Não é o primeiro não que você vai desistir. Eu tenho certeza, Hugo, que a sua trajetória, a sua história, né, vai incentivar muitos jovens a acreditarem mais no próprio potencial e enxergarem que os desafios fazem parte do caminho, né? Se eles não existissem, vocês não os teriam superado e não estariam onde está. Com certeza. Não é verdade? Sim. Muito obrigada, viu? Valeu Obrigado. demais. Foi um enorme prazer ter você aí do outro lado. Nosso agradecimento, claro, a você. Sem você aí do outro lado, a gente não estaria aqui, né? Fazendo esse programa especial, que é tão importante para você que está aí do outro lado também, ter essa noção de vida. A gente espera que este episódio tenha mostrado que não existe um único caminho para chegar onde se deseja, não. Cada pessoa constrói a sua própria identidade, a sua trajetória, faz escolhas diferentes, enfrenta dificuldades e aprende com cada etapa da caminhada. A gente tem que entender que tem esse caminho, que tem os obstáculos que estão ali para a gente transpor, né? E a gente não pode também deixar de agradecer a quem? Ao querido Júnior, que fica aqui sentadinho com a gente, que continua nos bastidores, não aparece de jeito nenhum, só de vez em quando a voz. Ou não tem nenhuma voz do além hoje, Júnior? Não? Ele não quer hoje, gente. Mas o que interessa é que ele cuida de toda a parte técnica, para que cada episódio chegue aí até você com a qualidade que você merece. Ele não aparece mesmo diante das câmeras, a gente já tentou, alguma vez ou outra, de repente, mas o trabalho dele é essencial para que tudo aconteça, viu? Nosso muito obrigado também ao Hudson, do CETISC, que leva o Sabidão ainda mais longe. Por quê? Por meio das redes sociais. Ele compartilha os melhores momentos dos episódios, produzindo conteúdos sobre a USP, vestibulares, oportunidades e tantas outras informações importantes para quem sonha em ingressar na universidade. Então, quem está nas redes sociais está sabendo de tudo. Valeu demais esse trabalho incrível que vocês fazem. Muito obrigada, viu? E voltando à nossa conversa de hoje, peraí que não acabou. Eu vou fazer um fechamento bacana agora. Fica ouvindo. Ao longo desse episódio, a gente conheceu uma história construída com coragem para enfrentar mudanças, disposição para aprender continuamente e determinação para seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia super difícil. E talvez a maior lição que a trajetória do Hugo nos deixa seja justamente essa, né? O sucesso, gente, não acontece de uma hora para outra. Ele mesmo disse, né? Pode acontecer, pode não acontecer, né? Você pode se dar bem no Instagram, no TikTok, pode não se dar também. Mas ele é resultado de pequenas decisões tomadas todos os dias, do desejo constante de aprender e da coragem também de não desistir diante das dificuldades, né? Se você está no ensino médio, pensando em qual profissão seguir, ou simplesmente sonha em construir uma carreira que faça sentido para você, lembre-se de que toda a trajetória começa com o primeiro passo, né? E vai depender de quem? De você. Por isso, continue estudando, fazendo perguntas, né, Hugo? Vai lá, questiona o chat GPT. Sim, sim. Busca conhecimento, acredite no seu potencial. Você nunca sabe onde a curiosidade vai poder te levar, não é? Se você gostou desse episódio, então, o que você vai fazer? Se inscreve já no canal. Você já se inscreveu, Hugo? Já, com certeza. Ah, então tá bom. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo com alguém, né, que também precisa ouvir essa história. De repente vai virar aquela chavinha que está precisando, né? Às vezes um simples compartilhamento pode ser o incentivo que faltava para outra pessoa acreditar que também é capaz. E antes de encerrar, fica a nossa pergunta para você, que também estará na descrição desse vídeo.
Qual foi a maior lição que você tirou da trajetória do Hugo, hein? E que sonho ou objetivo você gostaria de começar a construir a partir de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente quer saber, tá? A gente vai adorar ver a sua resposta e, de repente, interagir com ela, tá? E não se esqueça de acompanhar o Sabidão nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, @podcast Sabidão sempre, compartilhando conteúdos preparados com muito carinho para você. Lembrando que o podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, com apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos. E, neste episódio, a gente também contou com a indicação do próprio Hugo. Olha que bacana. Vale a pena? Vale a pena mandar, sim. Manda um direct pra gente aí, ou uma mensagem, como preferir. Vou fazer um convite. Se você quer ficar por dentro das notícias, eventos, pesquisas, oportunidades da USP São Carlos, também você pode acompanhar o Informe USP São Carlos. Sim, estamos no YouTube, Instagram, Facebook, X, Threads e LinkedIn, @USP São Carlos. Seguimos juntos, sempre aproximando você da universidade, das pessoas que fazem a diferença e das histórias que mostram como conhecimento pode transformar vidas. Até o próximo episódio, eu te espero. Até lá!